Eu queria chamar primeiro a Terezinha Labruna, que é da Mangueira. Ela que é do Departamento Cultural da Mangueira e formou gerações de mangueirenses como professor e diretor escolar no CIEP Nação Mangueirense. Bom, também queria chamar a Raquel Valença, pesquisadora, historiadora, e, enfim, que eu acho que baiana. E Maria Augusta, grande carnavalesca, pesquisadora, professora. Eu fico no meio, o bendito fruto. Bom, a ideia é que a gente faça 20 minutos, né, para cada uma falar. E a gente vê, as perguntas estão circulando, né? A ideia é que a gente passe alguns papéis para que vocês coloquem suas perguntas, né, para que a gente, com o tempo disponível, a gente possa fazê-las e elas possam ser respondidas. De qualquer forma, as perguntas serão encaminhadas ao final do debate. Bom, começo pela Terezinha. Um bom dia para todos. Foi um prazer muito grande poder participar desse encontro, desse evento. Fiquei bastante comovida em receber o convite de vocês duas e espero estar à altura da mesa que me precedeu. Meu nome é Terezinha Labruna. Eu acho que nasci mangueirense. Me lembro a vida inteira de estar sempre junto da Mangueira. Não morei na Mangueira, mas meu coração sempre esteve lá. Meu contato mais direto com a Mangueira começou a acontecer em 1980, quando eu fui convidada para dirigir o Centro Cultural Mangueirense, que não era na escola de samba, era uma unidade da FAPERJ, onde foi criada a primeira escola que trabalhou dentro da proposta do CIEP. Nós não tínhamos a arquitetura do CIEP, mas a pedagogia utilizada na nossa escola era a mesma dos CIEPs. Bom, essa escola depois, durante a prefeitura de Marcelo Alencar, ela passou a ser conhecida como Escola Mestre Valdomiro. E foi interessante porque eu, como mangueirense, queria dar o nome de Cartola para a escola. Não entendia que não houvesse uma escola Cartola. E ali nos arredores da Mangueira, aqui aí na Visconde de Niterói, a minha ideia é que aquela escola fosse Cartola. Mas, assim, aquela minha maneira de democracia, eu achei mais bonito, ficaria mais de acordo com o que eu pensava e com o que eu queria incutir nos meus alunos, a noção de democracia. Então, nada melhor do que um plebiscito para escolher o nome da escola. Havia uma oportunidade de todas aquelas crianças, seus pais, seus amigos, escolherem o nome de uma escola que faria parte da comunidade. E o nome escolhido foi Mestre Valdomiro. Gente, quem era esse homem? Quem era essa pessoa? Eu não tinha a menor ideia de quem fosse. Nunca havia ouvido falar em Mestre Valdomiro. Pedi uma entrevista ao presidente da Mangueira, que era o Djalma, para saber um pouquinho quem era o Mestre Valdomiro. E estranhei o Cartola não ter sido escolhido. A minha surpresa foi maior ainda ao saber que Mestre Valdomiro tinha sido um mestre de bateria que havia instituído um diferencial na bateria da Mangueira, que era o surdão sem resposta. Achei ótima a escolha, travei conhecimento com mais uma personalidade importante da Mangueira, que, para mim, é só composta de pessoas maravilhosas. Bom, o tempo foi passando, eu fui convidada para ser diretora do CIEP Nação Mangueirense, fui diretora do CIEP por 9 anos e pretendia continuar no CIEP, mas o garotinho, quando prefeito, quando governador, baixou uma lei que só se poderia trabalhar como diretora 3 períodos, e eu não teria mais como ser diretora do CIEP. Olha, gente, foi muito sofrimento.
Eu estava habituada a ir cedinho para aquele CIEP, chegava lá às 7 horas da manhã, ficava até quase 10 da noite. A gente criava uma porção de coisas, a gente inventava uma porção de coisas. Foi quando eu conheci Paulo e começamos a trabalhar juntos no departamento cultural. E o CIEP era a continuação da Mangueira e a Mangueira era a continuação do CIEP. Bom, tive que sair e continuei trabalhando ligada à Mangueira de alguma forma. Hoje eu sou vice-presidente de projetos especiais e estamos trabalhando o projeto especial e o projeto cultural, as duas vice-presidências estão fazendo um trabalho junto e pretendemos, como meta para esse ano, trabalhar nos 90 anos da Mangueira, que serão completados em 28 de abril de 2018. Espero contar com vocês todos em todas as festas que nós fizemos com essa finalidade. Mas o meu chamado não foi para falar da minha história na Mangueira, nem das escolas que eu dirigi. Foi para tentar convencer as pessoas que o título de patrimônio cultural para todas as escolas de samba é mais do que merecido pelo trabalho cultural que é realizado em cada uma das co-irmãs, sempre com a noção de integração, de socialização das pessoas e estudo de diferentes temas. E numa conversa que tive há pouco tempo com uma pessoa que está se tornando uma grande amiga minha, ela falou que achava mais do que merecido o título de patrimônio cultural. E eu comecei a pensar na história e verifiquei que realmente aquilo era pertinente. A importância das escolas de samba. A importância das escolas de samba, com seus desfiles de carnaval, sob a cadência do samba enredo, na divulgação, na preservação da cultura africana, em nos lembrar de uma maneira tão poética quem são nossos antepassados, seus hábitos, seus costumes, sua história de vida, a vida que eles encontraram aqui, mesclada de muita dor e sofrimento, seus ritmos, suas religiões, seus credos, nos aproximam a cada dia desta cultura que nós pretendemos, num futuro bem próximo, faça parte do currículos escolares. Além desse resgate do passado, como interferem no presente, no turismo, na sociedade, na socialização e, de uma maneira ainda que sim incipiente, na integração das diferentes classes sociais que constituem a nossa etnia. Não sei se a gente repara, se vocês reparam, mas como desaparece qualquer tipo de preconceito num desfile de escola de samba. Todos somos iguais, todos temos o mesmo objetivo, que é levar para a sociedade a perspectiva maior de que viver bem é possível e é o ideal. Percebo que até na parte econômica há uma interferência muito grande das escolas de samba, no fomento ao comércio, no fomento na indústria, no turismo, na geração de emprego, enfim. Se a gente parar para pensar, a escola de samba funciona quase que como uma força motriz. Penso que nada mais justo do que reivindicar para cada agremiação, e em especial para a minha estação primeira, o título, a condição de patrimônio cultural reconhecida por nossos gerentes. O prefeito do Rio de Janeiro, na década de 90, assimilou a importância das escolas de samba como instituições fundamentais para o reconhecimento do Rio como capital cultural do país. Para tornar mais claro o meu ponto de vista, gostaria de conversar um pouco com todos que nos honraram com sua presença sobre o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Para isso, precisamos voltar ao século XIX. Será uma viagem rápida. Vivíamos em um Brasil imperial, estávamos no Segundo Império, e o nosso imperador era Dom Pedro II. Para nossa sorte, o imperador, tão distante do centro europeu,
centro de tudo que acontecia na época, era uma pessoa progressista, estudioso, ligado às ciências, à cultura e ávido pelas modernidades que começavam a aparecer na Europa, entre elas o telégrafo. E ele resolveu que haveria de haver um telégrafo aqui no Brasil. Topograficamente, Quinta da Boa Vista e Morro da Mangueira são vizinhos. Se nós olharmos de cima do mapa, estão lado a lado. E o Morro da Mangueira era o ponto mais alto nas proximidades, com condições de abrigar o telégrafo. E foi criado o telégrafo num dos locais da Mangueira que hoje é conhecido como telégrafo. Então, começou a haver um povoamento por conta do telégrafo, da parte mais alta desse complexo de comunidades que hoje é o Morro da Mangueira. Nessa época, o transporte em animais era imprescindível para a movimentação de pessoas, transporte de alimentos, transporte de utensílios. E havia uma necessidade muito grande de pessoas que cuidassem dos animais que puxavam os diversos tipos de carroças, coches, liteiras que haviam na ocasião. Essas pessoas eram conhecidas como carroceiros. E os que cuidavam diretamente das atividades com os nobres que prescindiam do transporte ficaram conhecidos como carroceiros do imperador. Quando chegou a República, essa enorme quantidade de pessoas ficou sem seu sustento. Como acabaram as carroças, como iria acontecer o transporte. E o Dom Pedro II teve a sensibilidade de doar para os carroceiros do imperador aquela zona toda que é hoje o Morro do Telégrafo e onde se iniciou o povoamento do Morro da Mangueira, que deu-se de cima para baixo, da parte mais alta para o asfalto. E foram começando a aparecer famílias, as pessoas foram crescendo, foram casando, outras pessoas foram chegando, começaram a aparecer comércio nas cercanias, pequenas indústrias, e o povoamento da Mangueira aconteceu com a criação de vários lugares, Três Tombos, Faria, Chalé, Candelária, Olaria, todos esses lugares compõem o complexo da Mangueira. O carnaval, sempre ele, fervia no Boulevard. Hoje, Avenida 28 de Setembro. Eram desfiles de blocos, cordões, batalhas de confete, e a Mangueira participou, de alguma maneira, através de um grupo de rapazes que eram conhecidos como arengueiros, ou seja, eram bastante brigões e arruaceiros. Esses arengueiros iam para o Boulevard, faziam o carnaval, só que eram pessoas que hoje em dia têm uma importância relevante na história da Mangueira, porque foi do Bloco dos Arengueiros, capitaneados por Cartola, Genor de Oliveira, com os outros 7 fundadores da Mangueira, que um dia eles resolveram, chega de demanda, somos um time de primeira, vamos criar uma escola de samba, e criaram a Escola de Samba da Mangueira. Até as cores foram criadas pelos arengueiros, com uma convicção muito grande de Cartola, que achava que o amor poderia existir entre as pessoas. Esse amor era simbolizado pela cor rosa. E nele, Cartola, havia a esperança de que esse amor se tornaria uma realidade, a cor verde da Mangueira. Então, do Bloco dos Arengueiros, surgiu a fundação da Escola de Samba, a criação de suas cores, hoje únicas nas escolas de samba. Nós temos verde e rosa, temos azul e amarelo, temos azul e branco, mas verde e rosa só a Estação Primeira de Mangueira. O primeiro presidente escolhido entre os arengueiros para ser presidente da escola de samba
foi Saturnino Gonçalves, que mais tarde veio a ser pai do maior ícone feminino da Mangueira, Dona Neuma, que acho que todos conhecem de nome quem foi essa grande dama do samba, nossa amiga, conselheira, uma pessoa de uma inteligência ímpar. Existe sempre uma coisa que eu gosto de contar, que eu acho assim, que representava muito bem Dona Neuma. Quando o presidente Bill Clinton veio ao Brasil, nós, na Mangueira, e eu no CIEP, sofremos muito, porque era uma fiscalização, a gente era revistado todo dia, e quantas vezes eu entrava no CIEP, sofria a revista, e eu era diretora do CIEP, mas sofria uma revista, nós e todo mundo. E aquilo começou a irritar um pouco a Dona Neuma. Uma vez nós íamos saindo da Vila Olímpica da Mangueira e vinha vindo o pessoal da comitiva do presidente Bill para alguma coisa, e ela resolveu, escuta, vocês são da comitiva do presidente Bill, amigo dela, né, do presidente Bill, eu queria mandar um recadinho. Vocês podem dizer ao presidente que ele pode vir ao Brasil quantas vezes ele quiser, que aqui nós não matamos presidente. Foi dela, ela era espontânea, ela dizia o que pensava e dizia de uma maneira que não ofendia. Todos nós, na Mangueira, temos uma admiração muito grande por essa dama. Nossa Senhora! Você não pode me pedir para falar da Mangueira, que é complicado. Na década de 80, o tempo foi correndo, e a década de 80 não foi muito boa para nós. Aliás, foi bem ruim, até nas colocações de carnaval, a ponto de gerar um movimento que ficou conhecido como Fala Mangueira, e que propunha uma revolução na história da Mangueira. Mangueira começou a trabalhar mais com projetos sociais ligados à Vila Olímpica, ligados ao Camp Mangueira, que era um projeto profissionalizante de autoria de um baluarte da Mangueira, Tia Alice, e o CIEP da Mangueira. Célia Domingues, que foi a primeira-dama, esposa do presidente Elmo, que venceu no Muda Mangueira, criou uma série de projetos sociais e projetos profissionalizantes, impulsionando a nossa escola a caminhar numa outra direção. Não podemos esquecer das pessoas que, nessa ocasião, eram os baluartes da Mangueira e que, hoje em dia, já não estão mais conosco, mas que continuam presentes na nossa memória e evidenciados numa árvore idealizada na gestão de Elmo, que tem em cada galho um nome de um baluarte. E, como dizia Elmo, por mais forte que as raízes sejam, quem sustenta o tronco, por mais forte que os galhos sejam, quem sustenta o tronco é a raiz. Então, a raiz são os 7 fundadores, mas todas as pessoas que surgiram e que trabalharam pela Mangueira ainda são sustentadas por essa raiz. Essa árvore se encontra no 2º piso da Mangueira, para a visitação de quem queira ver como nós consideramos as pessoas que trabalharam e trabalham ainda aqui em pensamento pela Mangueira. Não podemos desmerecer a nova safra que está chegando. E dessa nova safra, eu gostaria de destacar uma pessoa muito nova, bem nova ainda, que chegou, cuidou do carnaval. Nós fomos campeões com o desfile organizado por ele, o desfile sobre a Maria Bethânia, a menina dos olhos de Oiá, que é o Leandro Vieira. Essa pessoa está tentando dar uma nova direção ao carnaval, uma direção que permita que as classes menos favorecidas usufruam e aproveitem este carnaval, que, afinal de contas, todas as escolas de samba, sem exceção, foram fundadas pelas classes populares. Então, nada mais justo do que a atitude do Leandro querendo dar uma guinada. Então, a Mangueira continua se renovando. Hão de surgir outras pessoas preocupadas em nortear esse carnaval para que as escolas de samba não fujam de sua característica principal, de integração social. Então, eu queria pedir a todos que comunguem conosco desse ideal. Cada escola de samba é um patrimônio cultural da humanidade. Muito obrigada.
Obrigado, Ana Terezinha. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Raquel Valença, que, além de toda essa contribuição para o Carnaval, teve participação ativa no registro do samba carioca como patrimônio cultural do Brasil. 20 minutos. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito esse convite que me deixou honrada e feliz. Agradecer ao Museu Nacional e à Imperatriz Leopoldinense, porque o convite me chegou através do André Bonatti, que é da Imperatriz, meu antigo amigo, como eu, participante, militante do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, eu quero agradecer muito e dizer que me sinto muito feliz de estar aqui numa instituição cultural da importância cultural e acadêmica da importância do Museu Nacional. Eu vim para falar uma coisa e agora vou falar outra completamente diferente, porque a gente vai ouvindo coisas e houve um momento aqui em que a minha cabeça deu uma volta. Foi na fala da Renata, acho que foi da Renata, em que ela menciona uma das áreas da antropologia que é praticada aqui no museu, que tem o nome de antropologia da devoção. Eu não conhecia essa expressão, porque eu não sou sequer historiadora. Eu devo fazer essa correção, que, em geral, me apresentam como historiadora, mas, na verdade, a minha formação é em letras. Eu fiz o meu mestrado sobre samba-enredo, e eu depois me formei em jornalismo também. Então, mas gostam de dizer que eu sou historiadora, mas eu só sou historiadora do Império Serrano. A minha única glória é ter tentado contar a história do Império Serrano, que também merece aqui um agradecimento, porque se hoje eu sou convidada para participar de eventos desse porte, encontros dessa importância, eu devo isso ao Império Serrano, porque tudo o pouco que eu sei de Carnaval, eu aprendi lá, porque o Império Serrano pode se orgulhar de ser uma verdadeira escola de samba, escola no sentido de transmissão de conhecimento. Então, a minha escola merece sempre uma palavra quando eu começo a falar, porque nunca posso desvincular a minha pessoa dessa instituição na qual eu estou há quase 50 anos. Então, voltando à antropologia da devoção, o que me deixou muito motivada por essa expressão foi que, antigamente, há 10 ou 20 anos, talvez, eu participava de um grupo de pesquisa no CNPq, que era da festa. Esse grupo que tratava de Carnaval, que era o coordenador era o professor Fred Góes, ele se chamava o grupo de estudos da festa, e ali se posicionava o Carnaval. E quando eu ouvi hoje aqui a expressão antropologia da devoção, eu fiquei muito emocionada com isso, porque eu acho que, nessa minha militância tão longa já de Carnaval, eu cheguei à conclusão que não se trata de festa simplesmente, se trata, sim, de devoção. O que somos todos nós, e eu vejo aqui tantos amigos, né, que eu encontro nas quadras, nos ensaios técnicos, nos desfiles, o que somos todos nós? Somos devotos, né? Somos devotos desse fazer Carnaval. E a gente, toda a nossa atuação, que chega às vezes às raias da loucura total, né? Nós fazemos coisas que são inteiramente inacreditáveis, e depois, quando a gente olha para trás e conta, né, as coisas que nós passamos, vivenciamos e fizemos pelo Carnaval, a gente diz assim, eu devia estar completamente fora de mim. E estava, e estou ainda, porque sou capaz de fazer as mesmas coisas ainda. Então, esse nome, antropologia da devoção, mudou o enfoque do que eu ia falar aqui. Porque eu pensei, quer dizer, nós estamos num evento que trata da importância do Carnaval, mas claro que esse evento não é inocente, porque essa importância do Carnaval, sendo co-organizadora a Imperatriz Leopoldinense, ela está falando muito, em grande parte, do Carnaval das escolas de samba, né? Mas, na verdade,
Se a gente for lá atrás, e aí eu aproveito o gancho do Lucas para dizer que eu aprendi muito, né, nos anos em que eu trabalhei nesse dossiê de reconhecimento do samba do Rio de Janeiro como patrimônio cultural imaterial do Brasil. O reconhecimento se deu há 10 anos, em 2007. Ele foi capitaneado pelo Centro Cultural Cartola, lá vizinho à Mangueira, né? E este ano nós temos várias ações. O Centro Cultural Cartola hoje é o Museu do Samba, e nós temos esse ano de 2017, em novembro, quando se completarem os 10 anos do reconhecimento, nós temos várias ações no museu comemorativas desses 10 anos. Mas a elaboração do dossiê começou em 2004 e me fez, trabalhando lá, não só na parte relativa à história do Império Serrano, mas, de um modo geral, a todos os ritos que as escolas de samba apresentam, né, nos seus fazeres, eu aprendi muito. Eu vi coisas que eu normalmente conhecia, mas não refletia sobre. E isso foi muito importante também para a minha formação carnavalesca. E a gente pôde perceber, naquele momento da elaboração do dossiê, o dossiê existe agora publicado, eu acho que é até gratuito, o IFAM distribui gratuitamente, caso vocês tenham interesse. Na elaboração do dossiê, a gente observou como, na realidade, as escolas de samba ocupavam um espaço muito importante de interseção entre o que era carnaval e o que era samba. Porque o carnaval existia desde sempre, né? Existia no mundo, fora daqui, veio para cá trazido por várias mãos, né, por várias cabeças, e ele se instaurou bem antes do surgimento da primeira escola de samba. E, naquele momento, se fazia uma distinção que era o carnaval dos bailes, dos grandes bailes em clubes, até mesmo o Teatro Municipal abrigava um importante baile, e o que era chamado carnaval de rua. O samba, pelos relatos que escutamos, por exemplo, da emblemática casa da Tia Ciata, o samba era praticado o ano inteiro, ele não era restrito ao carnaval. Então, e o carnaval, por sua vez, tinha outros ritmos. Sequer tinha, desde o início, música própria. O carnaval de rua se brincava com polcas, com lundus, com músicas que não eram feitas para o carnaval. Então, naquele momento ali das primeiras décadas do século XX, a escola de samba faz o casamento entre carnaval e samba. Ela vai para o carnaval levando o quê? Aquele samba que nascia, que era praticado por aquela população excluída, marginalizada, quase sempre analfabeta, né? Porque nós sabemos em que condições foi feita a libertação dos escravos aqui, de modo que aquela população, apesar das condições tremendamente adversas de vida e condições culturais, ela era de uma criatividade impressionante e, sobretudo, tinha uma grande necessidade de se agregar, não é? Talvez para tentar reativar aqueles laços que foram quebrados com a diáspora africana. Quer dizer, a necessidade de conviver, de estar junto, tem a ver com a quebra de laços familiares, de laços de proximidade, de todo tipo, de uma população a quem foi tirado o chão, como se diz. Então, essa criatividade, essa beleza daquela convivência rica de músicos, de religiões, né? Das religiões de origem, de matriz africana, enfim, todo aquele caldeirão cultural que é representado simbolicamente no nosso imaginário por uma casa da Tia Ciata, que não era uma, deviam ser várias casas e várias ciatas, mas isso ficou para nós como a casa da Tia Ciata, que juntava a culinária, a religião, a música tocada pelos chorões, né? A dança, enfim, tudo. E dali, daquele
complexo cultural, daquele centro cultural avant la lettre, né? Não existia centro cultural, mas aquilo já era dá origem às escolas de samba, que vem a ser nada mais, nada menos do que isso. Pontos de encontro e de identidade de uma população que foi despojada, foi subtraída de sua identidade. Então, o que era, e em alguns momentos ainda é, a escola de samba? É o lugar da gente se encontrar, da gente estar junto. Eu chego na quadra do Império Serrano às 5 horas da tarde, tem senhores velhinhos jogando, não é? Porque aquilo é o lugar deles, é o lugar onde eles se encontram, onde eles comentam os fatos da própria escola, a política interna da escola, uma coisa de uma riqueza cultural enorme. Então, essas escolas de samba, que foram reconhecidas, né, há 10 anos, em 2007, na entrega da titulação, né, lá estavam as mais antigas, as mais representativas, né, desse momento de reconhecimento das escolas. Elas galgaram um espaço dentro do Carnaval do Rio de Janeiro que hoje que faz com que hoje elas se tornem sinônimo de carnaval. Por exemplo, para ser bem atual, há poucos dias, há coisa de um mês, a gente lia no jornal: não vai haver carnaval, porque o prefeito cortou uma parte da verba destinada às escolas de samba. Ora, não é que não vá haver carnaval, nunca deixou de haver carnaval. Aliás, já tentaram uma vez, por causa de uma epidemia, ou também já tentaram de todas as maneiras adiar o carnaval. É impossível, porque naquele dia as pessoas vão brincar o carnaval. O carnaval foi transferido porque há uma epidemia de febre, isso lá no início do século. Há até uma dissertação de mestrado sobre isso, né? Muito interessante. Mas, na realidade, a devoção faz com que não seja possível, por um decreto, cancelar o carnaval. Então, quando o jornal diz não vai haver carnaval, é um exagero imenso. Não vai haver carnaval, leia-se: talvez as escolas de samba não possam desfilar com tão poucos recursos. Só isso. Mas carnaval vai haver. Vai haver o carnaval dos blocos, das bandas, do Afoxé Filhos de Gandhi e outros, enfim, o carnaval de rua. No sábado eu estive lá, até a Rita Fernandes estava lá também, sobre um evento Folia Carioca, que tratava de carnaval de rua, e justamente a gente fez uma reflexão sobre isso, né? Quer dizer, como é que hoje a escola de samba não pertence mais à categoria carnaval de rua. Quando se fala em carnaval de rua, se fala em bloco, em banda, em esses blocos modernos que apareceram, que não são característicos, fanfarras, enfim, em tudo. Mas não se fala de escola de samba. Eu não digo, eu vou para o carnaval de rua. Não, o carnaval das escolas de samba é num espaço delimitado e, portanto, ele, hoje em dia, eu não estou falando a definição, eu estou falando o uso. Nós não chamamos de carnaval de rua o desfile das escolas de samba. Então, eu me lembro aqui, e aí vou conclamar a minha companheira Maria Augusta a me ajudar, porque nós participamos, Maria Augusta, há muitos anos, de um debate lá no Fórum da Ciência e da Cultura, da UFRJ, que tratava de carnaval e religião. E justamente, a Maria Augusta falou nesse encontro, e de maneira muito convincente para mim, de como, na verdade, o carnaval, seja ele o carnaval de rua, seja ele o carnaval das grandes escolas de samba, seja ele o carnaval das escolas de samba da Intendente Magalhães, que eu adoro, sou apaixonada, né? Para mim é a coisa mais maravilhosa do Carnaval do Rio. Tudo isso é movido por um sentimento religioso. A gente pode até ser ateu, dizer eu não tenho nenhuma religião, ou pode ter qualquer religião, mas aquilo ali é para nós da ordem do sagrado, né? Por isso nós cometemos os desatinos, aqueles mencionados antes,
por isso nós cometemos os desatinos, porque nós somos tomados de um sentimento de devoção que chega às raias do fanatismo. Já viram brigas de torcedores de escolas de samba? Eles discutem fatos de 15 anos atrás, como se tivessem acontecido ontem. O campeonato lá de trás não perdoa, Portela não perdoa ter perdido em 2005, não é verdade? Porque Portela tem o campeonato da Imperatriz, 2005 ou 6? 95, meu Deus, 2005 foi ontem. 95, a mágoa da Portela pelo Carnaval de 95, né? Então, tudo isso beira a um fanatismo que é uma dor enorme. Porque eu me lembro, se vocês me permitem uma confidência, no ano de 2009, quando o Império Serrano foi rebaixado, ele estava no grupo especial, e perdeu o Carnaval de maneira injusta, é o que eu penso, vocês poderão pensar de maneira diferente, foi rebaixado, não merecia. Eu fiquei em casa e resolvi, eu não vou atender o telefone, porque muita gente me ligando para comentar, e eu falei, eu não vou atender o telefone porque eu não tenho condições de falar com ninguém, eu não quero falar e não quero ouvir, eu quero só sofrer aquela injustiça. Então, o que é isso? É religião, né? Aquela dor que eu imagino assim que os católicos devem sentir a sexta-feira da paixão, a quarta-feira de cinzas da escola que desce vira sexta-feira da paixão. Então, é uma coisa assim, né? E eu acho que a Maria Augusta, se tiver vontade, ainda pode desenvolver muito melhor do que eu, porque ela tem uma reflexão melhor sobre isso. Então, era isso que eu queria trazer, não era o que eu queria trazer, não, era o que eu resolvi trazer a partir do que eu escutei aqui, e espero que isso possa contribuir, assim, para depois virem as perguntas, que aí sim a gente vai poder atender melhor ao que a expectativa, né, desse público tão... Que público, hein? Casa cheia, que maravilha. Muito obrigada, Lucas. Obrigado, Raquel. Antes de passar a palavra para a Maria Augusta, queria avisar que o papel para vocês escreverem as perguntas já está circulando, né? A Morena está passando o papel para formular as perguntas para a gente conseguir administrar o tempo da melhor forma, evitar... Porque a gente sabe que tem muita coisa para falar, às vezes a pessoa levanta com uma pergunta e... Enfim. Então, está pronto o PowerPoint? Palavra, Maria Augusta Rodrigues. Bom dia. Obrigada pelo convite ao museu. Muito oportuno essas colocações. O CAE já se referiu a esse momento, mais uma vez, o Carnaval está sendo perseguido. Isso é histórico, nasceu assim. E nasceu assim não só no Brasil, em toda parte. Carnaval é uma atividade marginal. Isso no histórico da vida. Eu falo sempre que o Carnaval é originário da noite dos tempos. Ninguém sabe aonde nasceu, ou melhor, nasceu em todo o planeta. O Carnaval é um rito, é um ritual, e daí a origem da religiosidade. É um ritual agrário, propiciatório, à volta à vida. Só quem conhece o hemisfério norte no inverno, o que é que acontece depois da neve? A terra fica empedrada. É aterrador. Eu só entendi depois que eu passei por isso. Então, havia necessidade de molhar a terra, de umidificar a terra para tratá-la, para botar a semente, para voltar o ciclo da vida da alimentação. O candomblé tem o lubadjé, que é agora. Exatamente, um ritual nesse sentido.
Todas as tradições antigas têm esse ritual, como a tradição da Índia, a tradição da Cabala. Enfim, todos têm esse ritual porque ele é universal. Dentro desses rituais, nessas procissões, porque eles sempre foram processionais, Saturnálias em Roma, são inúmeros. Os celtas vikings, a Beltrame, inclusive muito interessante. Por que há o nu no carnaval? Especialmente a mulher nua e, felizmente, ultimamente, os homens também. Porque eram rituais de preparo da terra e de fecundação das mulheres para nascerem novas crianças. Porque, quanto mais antiga a história do planeta, mais difícil era preservar a vida. O carnaval é um rito à vida. É um rito contra a morte. E o inverno mostra muito bem isso na natureza e na vegetação. Mas há toda uma estrutura de ciclo do ano. O carnaval nosso deveria acontecer em agosto, que é depois do inverno. Nós seguimos o calendário do hemisfério norte, imposto pela Igreja Católica, que não pôde enfrentar o carnaval e incorporou no seu calendário. Foi muito inteligente. Mas veja só, eu estudo e reflito sobre carnaval há muitos anos porque é minha vida. Eu estudei na Escola de Belas Artes, mais tarde vamos falar sobre isso, que foi, que eu saiba, talvez a única escola federal de artes no mundo que tem professores e ex-alunos trabalhando no carnaval. Toda vez que eu vou ao exterior e dou palestra, as pessoas ficam estarrecidas dessa ponte academia-carnaval que aconteceu no Rio de Janeiro. Todo mundo acha esquisitíssimo quando eu digo que eu sou professora da UFRJ e carnavalesca. Pamplona começou com isso. Os alunos do Pamplona a gente foi chamado para trabalhar em diversos níveis de carnaval. Decoração de ruas, que praticamente ninguém mais fala disso, foram importantíssimas no planeta, consideradas as maiores decorações de rua que já existiram, que infelizmente acabaram por falta de dinheiro, falta de vontade política também. E também nas agremiações carnavalescas. Até hoje nós temos vários artistas egressos da Escola de Belas Artes no carnaval. Bem, mas eu pensando no carnaval, eu tenho assim uma coisa meio fanática também, de ficar sempre preocupada. Eu cheguei a uma conclusão muito interessante, quero compartilhar com vocês, que são os espaços matriz do carnaval, e que demonstra uma mistura cultural que é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu consegui um mapa, que eu não sei o ano. Bem, eu quero que vocês leiam isso, que é um texto do livro, um dos livros do Ney Lopes, e que fala exatamente desse trabalho que eu estou trazendo para vocês hoje. Está legível aí para o fundo? Não? Então eu vou ler. Com os sucessivos deslocamentos do eixo econômico brasileiro, primeiro do Nordeste açucareiro para a região de Minas no século XVIII, depois daí para a lavoura cafeeira fluminense no século XIX, o território brasileiro foi palco de deslocamentos de enormes contingentes negros. Primeiros escravos vieram para Pernambuco, trazidos por Maurício de Nassau. Pouca gente sabe disso. Não se fala disso. Com o declínio do café no Vale do Paraíba, a partir de 1860, fim da Guerra do Paraguai de 1870, com a grande seca do sertão nordestino, 77, 79, e com a abolição do trabalho escravo em 88,
Aqui eu acrescento 71, Lei do Ventre Livre. Término da campanha de Canudos, final de 97, novos deslocamentos ocorrem desta vez, tendo como terminal a cidade do Rio de Janeiro. Todas essas migrações tiveram como consequência um caldeamento de valores com expressivos reflexos no campo cultural. Assim é que muitas manifestações artísticas cariocas guardam até hoje sobrevivências e de recriação de tradições nordestinas, paulistas, mineiras, fluminenses e ameríndias, principalmente as do Vale do Paraíba. É o caso do samba, e, mais especificamente, da sua forma conhecida como Partido Alto. Isso foi o Ney que escreveu, que eu acho que é um resumo muito interessante do que aconteceu e que nós somos fruto disso. Bem, eu acrescento, e todos os outros ritmos de música popular do Rio de Janeiro. A manifestação do Carnaval começaram nas ruas de bairros, até que locais foram determinados pela Prefeitura. Pela ordem, Praça 15, Rua da Carioca, Rua 1º de Março, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente Vargas, Candelária e, mais tarde, Praça 11, a volta em 76, Presidente Antônio Carlos, Marquês de Sapucaí, Intendente Magalhães, Sambódromo, em 84. Nossa riqueza cultural abrange diversas manifestações. Aqui eu esqueci. Pastoril, entrudos, cordões, ranchos, bailes da elite, bailes populares, caboclinhos, índios. Eu também esqueci, cucumbis, mascarados, boi pintadinho, jaraguás, grupos fantasiados, banho de mar à fantasia, bondes, batalhas de confete e batalhas de flores, frevos, blocos do Eu Sozinho, cloves, bate-bolas, ranchos, escola de samba e bandas, mais ultimamente. É um universo fantástico. Riqueza inigualável, não tem nada parecido no planeta. Nós estamos vivendo agora, num momento, uma convergência de criação que não existe no mundo. Compositores fazendo samba para escolas de samba, para blocos, para todas as manifestações carnavalescas. Quantos sambas são feitos por ano? Ninguém sabe. Até porque tem muito samba que não entra no concurso. Quantas escolas? No mínimo 70, atualmente. Número de blocos eu não sei. Mas todo mundo produz samba. Letra, música. Alguns excepcionais. Não há nada no planeta que seja semelhante a isso. A essa produção artística musical, popular. Eu me arrepio, fico emocionada quando eu falo isso. Eu tenho maior admiração por compositores de escola de samba. Por quê? Porque eles pegam a ideia de outra pessoa e têm que fazer uma boa letra e uma boa música. A inspiração do artista, eu sei muito bem como é isso, o ideal é que ela venha de dentro de nós, ou alguma coisa de fora que nos mobilize. O compositor de escola de samba tem que fazer bem feito uma coisa do outro. Então, cabe ao carnavalista, inclusive, explicar bem para o compositor fazer direito o samba. Existem grandes equívocos nesse sentido. O carnavalista com a comissão de carnaval, que não sabem explicar o enredo para a aula dos compositores. Mas vamos lá. Pode passar. Eu fui estudar isso e fui descobrindo uma coisa muito interessante. Existe uma concentração de carnaval, ou de matrizes, espaços matriz do carnaval. Não, é antes daquele mapa. Não. Aí. Não é esse, não, tem um antes. Põe aquele mesmo primeiro. Vai deixar. Isso aí.
Isso aí é um mapa do Rio, do centro. Eu, quando fui ligar esse aparelhinho que tem luzinha, descobri que estava sem pilha. Esse aqui. Então, eu vou tentar usar sem pilha. Então, vejam só. Não precisa. O Porto do Rio era altamente desenhado. Não era o que é hoje. Houve uma retificação do porto. E, por isso, a gente perdeu muitos pontos de referência, inclusive o chamado Carro do Valongo, ele começava num lugar, acabava no outro. Não é como é hoje, que está só aquele pedacinho. Imagina se chegaram 500 mil escravos naquele lugar, só ali. Tá? Vamos ver se tem outro. Esse. Porque ele está muito claro. Tá, nós, vai ser difícil. Pode apagar a luz, por favor? Porque tem toda uma marcação aqui. Vocês estão vendo as linhas? Ótimo. Então, veja só. Isso aqui é Gamboa e Saúde. Tá? Esse pedaço aqui. Sabe o que é isso aqui? Era das áreas de desembarque de negros. O atual pedacinho do Valongo está aqui. Bem, eu não estou lendo porque não dá para ler, mas eu pensei que fosse ficar maior a projeção. Espera aí, ver se eu consigo. Mas eu conheço bem. Tudo que está em azul, esse mapa é do final do século XIX. Não tem data. Né? Eu ainda estou procurando. Mas tudo que está em azul, está claro? São ruas que já existiam no final do século XIX. Eixos do Rio de Janeiro. Tudo que está em amarelo são caminhos do bonde, que já existia na época. Então, o que acontece? Aqui nós temos o morro, aqui é a Praça da República, aqui é a Central do Brasil. Tem uma linha escura aqui, que é a linha da Central do Brasil, certo? Que vai para o subúrbio, Zona Norte. Aqui é a linha da Leopoldina, que junta e depois divide. Claro? Quando esses contingentes chegaram ao Rio de Janeiro, eles vieram, aqui tem a Central e aqui o Morro da Providência. Aqui, um morro que, nesse mapa, chama Morro da Formiga. Eu acho que é um pedaço que foi tirado da pedra, que tem por trás da Central do Brasil. Quebraram uma pedreira ali, mas eu não tenho certeza disso. Mas, enfim, Providência. Isto aqui é o atual túnel João Ricardo. Claro, Central, Praça da República, o quartel-general, que já existia, e o túnel João Ricardo, que hoje está aqui. O que está aqui hoje? A Cidade do Samba. A Cidade do Samba foi construída num espaço que foi aterrado, onde chegavam também navios escravos. Eu acho isso muito forte, muito importante para nós, como ponto de referência, os tais espaços matriz. Tá? Bem, aqui, fundação do primeiro rancho do Rio de Janeiro. Pedra do Sal, Rua João da Bola, Hilário Jovino, tenente, em 1840, agora esqueci o nome, enfim, a data, 1850, meados do século XIX, aqui. Bem, os ranchos, ele criou um rancho, Rei de Ouros. Essas manifestações como pastoris, ranchos, cordões, as primeiras manifestações de Carnaval do Rio, eles saíam pelas ruas do bairro.
São todas agremiações nascidas de amigos e vizinhos e família. Eles não tinham... Era tudo muito gregário, como ainda é hoje. As escolas de samba quase todas têm uma família, tronco. Quase todos os negros que vieram do interior começaram a morar aqui, Morro da Providência, na primeira fase da chegada dos negros. Através desse fluxo que veio vindo do Nordeste, de Minas, do Sul, a Guerra do Paraguai era um soldado branco para 45 negros. Tá? Quando acabou a guerra, veio tudo para cá. A maioria, claro. Então, eles foram usando o quê? Primeiro aqui, Pedra do Sal, aqui tem Gamboa e Saúde, o Cais do Valongo, vem até aqui. Tá? Aqui é Gamboa, aqui é Saúde. Então, tudo isso aqui, especialmente as baías, pequenas baías, desembarque de escravo. Fluxo, por onde? Pela terra, pelo chão, estradas que vinham de São Paulo e de Minas, famosas, e depois linha férrea, as linhas férreas. Como foi esse deslocamento? Agora, olha interessante o que é isso. Central do Brasil, Praça da República, aqui, nesta linha amarela, ficava uma rua, foi a última casa de Tia Seata. Ela primeiro morou aqui. Na Pedra do Sal. Ela era filha, mãe pequena, de uma casa de candomblé de João Alabá, que foi uma das casas de santo mais importantes da época, frequentada por todos os níveis, todas as camadas da sociedade, inclusive os políticos importantes da época. Esse homem foi uma figura fundamental para essa coisa do orgulho negro, para a congregação das pessoas. E Seata, Bebiana e mais duas mães de santo tinham nas suas casas também, depois Tia Seata aqui. Essa rua foi destruída, eram 3 ruas aqui. Foi destruída para quê? Construir a Presidente Vargas. Todo esse casario aqui foi destruído. Aqui é a Praça 11. Tá? Canal do Mangue, aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? Marquês de Sapucaí. Eu acho sensacional isso, porque nós temos a Cidade do Samba, no Espaço Matriz, e temos a Sapucaí no Espaço Matriz. Final do século XIX estava lá. Tudo que está em azul é da época. Sabe que rua é essa aqui? 1º de Março. Aqui no fundo, Candelária. Aqui, Ouvidor, que foi uma rua fundamental para o Carnaval do Rio numa determinada época. E vocês reparem, ligação de bonde. O que é isso aqui? Eu acho que pouca gente aqui conheceu. Tabuleiro da Baiana, onde hoje é o Largo da Carioca, aquela coisa enorme, edifício da Avenida Central. O quê? O Tabuleiro da Baiana era ponto de bonde, importantíssimo para o Carnaval. Vinha gente de toda a parte do Rio. Certo? Então, nós vamos ter aqui Estácio, Largo do Estácio, onde em 26 foi fundada a Deixa Falar. Toda fundação de escolas de samba, de agremiações de rancho e blocos são originários de morros. Todos, não sobra um. Estácio, cadê a praça daqui? Cadê o museu?
Eu não estou vendo direito. Aqui. Museu Nacional, Mangueira, Estação 1ª de Mangueira, Tuiuti, São Cristóvão, Lago São Cristóvão. Importantíssimo no Carnaval também. Há uma história que diz que durante o Primeiro Império, quer dizer, nasceu, Dom João VI, nasceu uma princesa em Portugal, o Pamplona dizia que era a primeira festa de Carnaval popular do Rio, que foi uma festa no Campo São Cristóvão para comemorar o nascimento de uma princesa portuguesa. Então, vocês veem a relação do trem, do bonde. Aqui em cima, Salgueiro, Rua dos Araújos. Aqui, Borel e Formiga. Tá? Ramal de bonde. O que é aqui? Vila Isabel. Tá? Para cá. Largo do Machado. Rua do Catete. Ameno Rezedá, um grande rancho, que foi o mais importante de todos, que foi fundado na ilha... Qual é o nome daquela ilha? Paquetá. Uma festa que era comum. Ainda hoje tem, as escolas de samba se reúnem e vão passar o dia fora. Piquenique. Então, eu sei, a Ameno Rezedá aqui. Repara o caminho do bonde. Isso aqui, Jardim Botânico. Tá? Botafogo também é origem de algumas pequenas agremiações. Tá claro? Vamos passar rapidinho. Retificado, final do século, o canal do Mangue visto com maior clareza. Aqui, Praça da República, Central do Brasil. O que aconteceu em 94, 97? O chamado Bota Abaixo. Quando destruíram, especialmente, uma coisa chamada Cabeça de Porco. As informações falam de 2.000 a 4.000 negros morando lá. Hoje, Cabeça de Porco tem um nome que vem daí. Quando isso aqui foi destruído, começaram a procurar as estradas de ferro e os... Pode ir. Central do Brasil, Praça da República, Campo de Santana, esta rua aqui, aqui morava Tia Seata. Praça 11, Campo de Santana, Sapucaí lá em cima. A sede, o centro matriz do samba, especialmente. Pode ir. Rede ferroviária que sai da Central do Brasil. É impressionante o que ela alcançou. Tá? Vamos lá, pode passar o outro. Rede ferroviária da Central, hoje. Lá tem Praça da Bandeira, Madureira, Oswaldo Cruz. Ramos, Imperatriz Leopoldinense. Tá? Mercadão de Madureira, Portela Império. Belfort Roxo. Penha, que foi fundamental na história do samba, porque os compositores se reuniam na festa da Penha para mostrar seus sambas, que eram escolhidos, às vezes, lá na festa da Penha, os sambas das escolas. Vigário Geral, eu marquei alguns. Tá? Santa Cruz. Santa Cruz é uma escola que tem um passado fundamental. Dom Pedro II, que era esse grande imperador que nós tivemos, com uma cabeça abertíssima, ele mandou trazer chineses para plantar chá aqui.
meados do século XIX para um quarto do século, 3/4 do século XIX. Eles deixaram uma tradição que, infelizmente, eu acho que acabou, máscaras chinesas. Eu tenho uma, que eram feitas pelos chineses descendentes desse primeiro grupo. Mais uma influência que o nosso carnaval teve. Tá? Então, é uma bela de uma mistura cultural. Pode ir. Isso aqui é o atual mapa do Rio, com os seus bairros. E eu quero que vocês observem. Está dando para ler esses nomes aqui? Não? Então, Cosmos, Santa Cruz, lá na esquerda, Padre Miguel, São Conrado, Engenho de Dentro, Pilares, Engenho da Rainha, Ipanema, Tijuca, Vila Isabel, Botafogo, Laranjeiras, Estácio, Catete, Lapa, Centro, Saúde, Gamboa, São Cristóvão, Mangueira, Ramos, Cocotá, União da Ilha, Penha, Braz de Pina, Vila Cosmos, Madureira, Irajá, Acari, Campinho, Oswaldo Cruz. Reparem como está concentrado o carnaval no lado leste do estado, da cidade. Tá? Isso é muito importante, o lado leste é o sol, é o nascer da vida. Tem tudo a ver com o processo simbólico e totêmico negro. E isso aqui não tem nada, repara, tem pouquíssima coisa do lado esquerdo. Imagina. Eu queria botar só uma pequena... Lembram que tem um texto com umas datas? É depois do primeiro... É aqui. É uma pequena cronologia. Entrudo, 1553, Olinda. Tá? Proibido no Rio em 1941, mas sobreviveu até o início do século XX. Ranchos, 1932, além da Pedra do Sal, Catete, Laranjeiras e outros bairros. Sobreviveram bem até a década de 70, depois foram acabando. É muito interessante. Os blocos acabaram quando os ranchos começaram a crescer. Os ranchos acabaram quando as escolas começaram a crescer. Certo? Cordões, 1845, Grande Sociedade, 45, Zé Pereira, 68. O Zé Pereira era um homem tocando bumbo, que é uma das origens dos cordões e dos blocos. 68, inauguração da Central do Brasil. Em 68, tinha trem extra para Cascadura na última noite de carnaval. Até hoje, os trens são fundamentais para a vinda de dos componentes de algumas escolas, inclusive do Império. Casa de Tia Seata, abolição. 300 mil pessoas usaram bondes e trens no Carnaval do Rio em 1888. Tia Seata, encontro de sambistas, na casa dela, no Morro do Estácio, Favela, Mangueira e Oswaldo Cruz. Por que o nome Favela? Vocês sabem? Quem veio de Canudos, os militares de Canudos, o imperador prometeu moradia no Rio. Trouxeram as famílias estavam em vários lugares, concentraram aonde? No Morro da Providência. Numa pontinha, eles passaram a chamar Favela. Por que Favela? Tinha um morro lá em Canudos, chamado Favela, que tinha o nome de favela por causa de uma planta cheia de espinhos. Então, eles batizaram de Favela. 17, gravação do primeiro samba. 23, fundação do Bloco Baianeiro de Oswaldo Cruz, que deu origem à Portela. 26, deixa falar no Estácio. 28, Mangueira.
31, primeiro desfile da Portela, Praça 11, inauguração do Sambódromo, 84, inauguração da Cidade do Samba, 2006. Obrigada. Obrigado pela aula. Eu não sei como é que a gente está de tempo agora. Bom, vamos tentar fazer uma rodada para fechar com atenção ao tempo para a próxima mesa começar. Então, acho que mais comentários finais a partir de algumas coisas que eu vou ler aqui. As pessoas escreveram perguntas longas para caramba, né? E, bom... Como as perguntas estão bem longas, assim, quase dissertações sobre o tema, eu acho que o mais apropriado seria passar essas perguntas para cada um dos endereçados, para apreciarem depois com calma, e acho que vocês estão disponíveis para conversar com quem fez a pergunta, né? Bom, a próxima mesa está marcada para 11h20 e são 11h20. Estão todos presentes? Bom, ainda falta o Milton Cunha para a próxima mesa, então acho que a gente tem tempo. Uns 10 minutinhos, vai. Tá. Peça para Raquel Valença, o autor não se identificou. Em relação ao samba como patrimônio cultural, pode-se considerar todas as escolas de samba do Estado do Rio de Janeiro como patrimônio cultural? Bom, sim, claro, o samba do Rio de Janeiro, em todas as suas escolas de samba, né, todas as independentes... Que confusão! Na elaboração do dossiê, nós usamos a trajetória de 6 escolas de samba como exemplares, porque são escolas que atendem, quer dizer, a um quesito antiguidade que nos daria essa evolução que a gente tenta estudar no dossiê. Então, são, na verdade, as 4 grandes, né? Império, Portela, Salgueiro e Mangueira. 4 grandes é uma coisa do meu tempo, viu? Desconsiderem. Império, Serrano, Mangueira, Salgueiro e Portela, e mais o Estácio, né? Que foi considerada uma escola que teve a sua trajetória também no período estudado, e a Vila Isabel. Hoje em dia, se nós fôssemos refazer o dossiê, esse dossiê, como eu já falei, foi feito lá no Centro Cultural Cartola. Nós tivemos 4 anos, a coordenadora, 2 coordenadoras, né, a Nilcemar Nogueira e a Helena Teodoro. E hoje em dia, eu reconsideraria, eu incluiria também a Unidos da Tijuca. Eu acho que a trajetória da Unidos da Tijuca também teria sido muito útil na elaboração do dossiê. Mas, na verdade, todas as escolas de samba compõem esse patrimônio cultural, não apenas as do grupo especial, porque o grupo especial é um conceito que varia de ano a ano, mas também, enfim, todas as escolas de samba existentes no Rio de Janeiro. E eu queria também falar uma coisa sobre o que a Maria Augusta apresentou. Eu queria acrescentar um dado, que esse Hilário Jovino, fundador do primeiro rancho, né, lá na Pedra do Sal, ele teve uma participação, isso eu também vi lá na hora da elaboração do dossiê, uma participação muito importante, quer dizer, uma decisão dele, porque o rancho era de origem pastoril. O rancho, ele se apresentava no dia de Reis, né, era um rancho de reis. E em determinado ano, lá muito antigamente, ainda no século XIX, ele resolve que seria mais interessante para ele apresentar o rancho no carnaval.
essa decisão foi fundamental para os rumos do Carnaval do Rio de Janeiro, porque, a partir daí, todos aqueles folguedos populares, né, das classes populares que ali nessa região que a Maria Augusta mostrou tão bem se aglomeravam, passaram a priorizar o Carnaval como momento de suas apresentações, né, de todo tipo. A gente tem até um exemplo, a Maria Augusta pode falar disso muito bem, porque é da área dela, né? Eu conheço pouco, Milton Cunha também é um conhecedor. Por exemplo, o Boi Pintadinho, que é uma manifestação folclórica, hoje muito concentrada na região de Campos, o Boi Pintadinho, hoje, migrou para o Carnaval. Ele tem bateria de escola de samba, quer dizer, ele vai se modificando, se alterando, se modernizando, né, à luz do que ele vê acontecer com as outras escolas. Então, foi um fenômeno similar a esse do rancho, né, que foi, enfim, resolveu, não, Carnaval é mais apropriado para a gente se apresentar, e, com isso, ele mudou a história, né, do Carnaval no Rio de Janeiro. Agora, voltando à questão do nosso dossiê, né, como eu já falei, está fazendo agora 10 anos de aprovação, né, de reconhecimento do título, da titulação do samba, e, hoje em dia, essa titulação é a base, por exemplo, para que a Liga Independente das Escolas de Samba consiga verbas federais, né? Eles apresentam uma justificativa que é baseada no fato: se o samba é patrimônio cultural do Brasil, ele tem que ser apoiado pela área federal, porque esse reconhecimento é do IFAM, que é um órgão federal. Eu não entendo por que as outras escolas que não fazem parte da Liesa, né, as escolas dos grupos de baixo, não se organizam para reivindicar o mesmo direito, porque esse direito não é privilégio, esse título não é privilégio das escolas da Liesa, muito pelo contrário, ele é mais um título daqueles que batalham para manter a duras penas, né, as suas tradições, né, do que propriamente dessas escolas que já são privilegiadas por uma série de patrocínios, porque têm uma visibilidade maior e porque se tornaram, ao longo dos anos, o maior espetáculo da terra, como dizem, né? Então, essa espetacularização do desfile das escolas de samba tem suas vantagens, mas, por outro lado, também tem um peso, a gente vai tendo que fazer certas concessões àqueles valores que são ainda muito presentes naquelas pequenas escolas que lutam pelo dia a dia, né, para botar o seu carnaval na Intendente Magalhães. É verdade, das escolas menores vêm todos os valores que chegam às grandes escolas, né? É lá que surgem sambas maravilhosos, que surgem talentos de porta-bandeira, de mestre-sala, enfim, de compositor, de tudo, né? Elas são o celeiro de onde as escolas grandes tiram os seus elementos. Então, nada mais justo do que esse título seja de todas. Bom, pessoal, vou pedir licença já para encerrar, mas a Maria Augusta vai voltar ao final, na última mesa, a Terezinha deve ficar aqui com a gente ao longo do dia, então acho que os comentários, conversas podem ser contemplados ao longo desse seminário. E queria agradecer a presença, mais uma vez, das três, Raquel Valença, Terezinha Labruna e Maria Augusta. Foi uma honra poder contar com a participação dessas três mulheres super poderosas e importantes para o samba, o Carnaval Carioca, e vamos para a próxima mesa. Obrigado.